Vamos receber agora a Ana Paula Guljor. É assim que se pronuncia seu sobrenome, está correto? Guljor? Exatamente, É. Guljor. É. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Ana Paula. Ela é psiquiatra, mestre e doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fiocruz, e muitas outras atribuições que eu vou colocar aqui no rodapé, na legenda, para vocês acompanharem aqui e saberem direitinho da nossa convidada de honra. Agradeço muito sua presença aqui, querida Ana Paula. Vamos falar, dentre outras coisas, desse momento importante, que é o 6º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que vai ser realizado no dia 7 de setembro, justamente nessa data festiva brasileira, que a gente estava comentando aqui com o Florestan. Eu queria primeiro te saudar e pedir para você falar um pouquinho, né, um preâmbulo desse fórum, para a gente depois desdobrando os temas. Seja bem-vinda, querida Ana Paula Guljor. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, todas e todes. Então, a gente não é à toa que é nesse feriado do 7 de setembro, como bem estava falando o Florestan, nós precisamos resgatar as nossas formas, né, de luta pela democracia, pela participação popular. Eu acho que esse momento de resgate, realmente, né, um resgate da democracia que ficou tão ameaçada nos últimos 4 anos, principalmente, é um momento ímpar para que nós possamos celebrar o momento e também reunir forças, experiências, discussões. O 6º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental é uma organização da Associação Brasileira de Saúde Mental, é um dos seus eventos principais. A gente faz nos anos pares os congressos da Abrasme e nos anos ímpares os fóruns. E o fórum ele tem como característica alinhavar, né, ou transversalizar todas as questões, né, as agendas que pautam a questão da saúde mental como um todo, né? Então, a gente fala de uma perspectiva da reforma psiquiátrica, esse é o nosso lugar de fala, como a Associação Brasileira de Saúde Mental se constitui em 2007, e na ideia desse cuidado em liberdade, que é para além de pensar os serviços, os espaços de cuidado que são fundamentais, né, como os CAPs, como as residências terapêuticas e os diversos componentes das redes de atenção psicossocial, a gente entende que essa agenda ela transversaliza uma agenda macro, também com as questões pautadas nas questões identitárias, nas questões econômicas, na discussão voltada a gente poder estar refletindo, né, sobre os processos democráticos, já que nós entendemos que a reforma psiquiátrica ela apenas pode se dar nos marcos dos direitos humanos e da democracia. Então, esse fórum ele é um fórum da discussão política, de pensar essas agendas, como as discussões de políticas públicas. Então, a gente tem presenças muito importantes do cenário nacional, não apenas do campo específico da saúde mental, mas todas essas conversas que entremeiam, né, a construção e a luta por uma sociedade sem manicômios e por um cuidado à liberdade. O Brasil é referência na luta antimanicomial, né, no mundo todo. A gente sabe que o Brasil sofreu recuos, né, nesse campo, com a tribulação política que a gente passou, retrocessos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está essa questão da reforma psiquiátrica no Brasil, em que pé que está, se ela foi interrompida. A gente sabe que a comunidade de saúde mental é muito combativa politicamente no Brasil, e o que, por exemplo, o Fórum vai trazer com relação a isso? Quer dizer, vocês vão perpassar os retrocessos que o Brasil teve nessa área também?
Também, Gustavo, a gente precisa ter uma análise do contexto, da conjuntura, né, para poder reverberar esse lugar que estamos atualmente, mas, ao mesmo tempo, a ideia é que seja um espaço propositivo de construção de políticas e de formas de fazer política. Nós, como referências, né, o Brasil como referência no cuidado em saúde mental e liberdade, a partir de avaliações da Organização Mundial de Saúde, da própria ONU, nós crescemos muito numa busca de um cuidado comunitário e em detrimento daquela lógica hospitalocêntrica que regia até os 80 o nosso cuidado em saúde mental. No entanto, nesses últimos anos, o que nós observamos foi uma tentativa que, para além do campo da saúde mental, a gente fala de uma contra-reforma, não só de um retrocesso, porque era a tentativa de afirmar um outro modelo de Estado. E esse modelo de Estado mínimo, ele é incompatível com o cuidado em saúde mental que permeia, né, a inclusão social, que permeia a proteção desses sujeitos com transferências de renda quando necessário, com todo um aporte do Estado no sentido da construção de políticas que garantam, né, a inclusão dessas pessoas. Então, nesse processo dos últimos anos, nós tivemos a desidratação das políticas sociais, nós tivemos as violações do cuidado, né, no sentido do desinvestimento público generalizado e um investimento em lugares que retomam a lógica hospitalocêntrica, como as comunidades terapêuticas. Acredito que hoje a questão das políticas de drogas são o grande desafio do governo Lula, aonde nós, do movimento antimanicomial, precisamos estar afirmando esse lugar. Né? Se a gente fala em cuidado asilar, a gente fala em espaços autoritários e não democráticos, que é exatamente a proposta de combate, né, a essa deterioração da democracia dos últimos anos. Então, hoje, o movimento antimanicomial vem buscar esse resgate, né, nesse espaço de protagonismo dos movimentos sociais, das entidades e, prioritariamente, no nosso campo, dos usuários. O que acontece nesse momento? Né? Nesse momento, nós entendemos o campo da saúde mental como um campo em disputa. Né? Nós temos um governo de coalizão, onde esse governo temos uma parte que representa pessoas, que representa um campo ainda ligado ao conservadorismo, né? E aí a gente vê os editais recentes, o Departamento de Comunidades Terapêuticas, que agora mudou de nome, mas continua abrindo vagas para essas comunidades, ou seja, o investimento público em dispositivos que caminham na contramão daquilo que nós vínhamos construindo e daquilo que é preconizado como um cuidado de qualidade e liberdade. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos esse espaço, nós temos a criação, a riqueza da criação de uma diversidade de novos coletivos, de novos espaços de luta, de um movimento nacional de usuários que organiza as suas conferências livres. Nós estamos tendo garantida a 5ª Conferência de Saúde Mental pelo governo e os avanços que vêm sendo apontados pelo departamento também recém-criado, Departamento de Saúde Mental, que é um upgrade daquilo que era uma coordenação, né, que é uma estrutura mais enxuta dentro do Ministério. Então, esse é um campo em disputa. Hoje, a gente está nesse lugar de disputa nos conselhos, a Abrasme e outros movimentos, né, nessa luta mais ampla. Mas essa questão que eu apontei no início, que é a discussão da política sobre drogas, não apenas dos dispositivos de cuidado. Acredito que esse vai ser a grande disputa, pelo menos nesse início de governo Lula. Olha que fantástico, me lembrei aqui da Nízia Trindade, né, que deve estar integrada com com esse processo todo que você descreveu aqui, e também o fato de que é um processo em disputa, mas que os setores democráticos estavam perdendo, né? Há pouco tempo atrás. Agora já estamos ganhando? Como é que está essa situação? E eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre as comunidades terapêuticas. Eu recebi, não faz muito tempo, Paulo Amarante, que vai estar junto de vocês ali no 6º Fórum. Vou recebê-lo de novo hoje, mais tarde, para um outro papo.
ele tinha me falado muito desse problema das comunidades terapêuticas, né? Como é que está isso hoje? Que elas proliferaram muito, acho que a partir do golpe, a partir do governo Temer, do usurpador Temer, e depois com o desleixo, né, habitual do governo Bolsonaro. Eu queria um balanço teu sobre essa dimensão. Então, primeiro saudar, né, você fala do professor Paulo Amarante, nosso presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental, um dos fundadores do movimento da reforma psiquiátrica e um grande guerreiro ainda hoje, né, atuante fortemente após 40 anos de reforma psiquiátrica. Mas é um pouco disso que você está dizendo, sabe, Gustavo? Quando a gente vai pensar, bom, estamos ganhando ou não, né? Como é que está esse campo? Eu acho que não é uma resposta simples, né? O processo é complexo e a resposta é complexa. E complexa no sentido que foi uma imensa conquista hoje a gente ter um Ministério da Saúde com a professora Anísia Trindade. A professora Anísia Trindade, que foi aguerrida durante a pandemia, que tem uma história prévia, né, de defesa do cuidado e liberdade, da reforma psiquiátrica, uma socióloga, e que compõe o seu ministério, né, com as secretarias especializadas, com pessoas chaves, muito importantes. Então, nós vamos ter o Luiz Batista, na saúde da população negra, a gente vai ter um indígena, na especializada de saúde indígena, e, ao mesmo tempo, no Ministério, foi criado o Ministério Indígena. Isso é um avanço extremamente importante quando a gente pensa das lutas a favor das populações vulnerabilizadas. Ao mesmo tempo, né, essa discussão das comunidades terapêuticas é um nó dentro do governo hoje. Nós temos, se por um lado, um investimento, né, uma proposta de investimento nas redes de atenção psicossocial defendida pelo Ministério da Saúde, esse mesmo ministério ainda não conseguiu trazer para si a discussão da política sobre drogas no sentido do cuidado como um todo. Né? Vira um Frankenstein quando se pensa, bom, a gente vai pensar o cuidado é saúde, existem estruturas que são uma estrutura meio amorfa, que estão lá cadastradas como lugares de promoção, de proteção, mas ao mesmo tempo, e aí eu não estou falando só das violações que a gente recebe como denúncias, estou falando como a estrutura, como a lógica de cuidado. Né? Para além das violações, existe uma lógica, não é só cuidar, humanizar para ficar bonita. Né? Então, nós temos estruturas que estão fora do Ministério da Saúde, que recebe um financiamento de outro local, cujo o Conselho Nacional de Assistência Social não reconhece como dispositivo da assistência, como o Conselho dos Direitos Humanos questiona, o Conselho Nacional de Saúde questiona essas estruturas enquanto financiamento público. É disso que a gente está falando. Né? O financiamento público em detrimento do financiamento de leitos em hospitais gerais, de residências que possam acolher, de unidades de acolhimento que possam acolher essas pessoas, porque já existem esses dispositivos. Então, se pergunta, por qual motivo, se nós temos uma rede, uma RAPS, dentro da saúde, que pode acolher essas pessoas, políticas intersetoriais já estabelecidas de longa data. Por que investir nesses lugares que têm uma função muito curiosa, se a gente pensar quem são os grandes apoiadores no âmbito nacional dessas estruturas? Né? A gente vai ver os deputados, né? A gente vai ver determinados atores do governo federal que também estão apoiando. Isso nos deixa... eu acho que a gente tem que questionar, né? Assim, qual é a posição desse governo em relação ao cuidado e liberdade? E aí a gente está falando também dessas comunidades terapêuticas enquanto um dispositivo de asilamento, um dispositivo que já se questiona em relação às violações de direitos, um dispositivo que não tem instrumento de fiscalização, que não tem uma regulamentação, que uma grande parte não tem sequer profissionais de saúde que são exigidos estarem ali presentes, entende? Então, nesse lugar, a gente perde enquanto setores democráticos. Porque existe uma demanda, né, das populações por esse formato de asilamento, como você falou, de isolamento,
pelos interiores do Brasil, enfim, pelas grandes centros também. Como é que... Deixa eu entrar um pouco no campo da educação, se você me permitir. Matérias recentes na TV sobre alunos autistas ou com outras questões de saúde mental que não têm direito de ficar na mesma sala que alunos de uma sala, aspas, normal, de ensino médio, de ensino fundamental. Esse tema também perpassa a reflexão de vocês, o direito, por exemplo, dos alunos autistas de terem... porque parece que a legislação em São Paulo, por exemplo, exige que tenha uma profissional para lidar com os alunos durante as aulas, mas que a Secretaria de Educação de São Paulo nunca disponibilizou isso, e aí as professoras e as coordenadoras e diretoras são obrigadas a recusar alunos autistas e de outras ordens nas salas de aula. Como é que vocês enquadram essa discussão? Então, quando a gente pensa na desconstrução de estigmas, a gente pensa na reforma psiquiátrica, quando a gente fala do cuidado e liberdade, não é apenas não internar. Essas pessoas terem direito à cidade. E aí, nesses diversos sub-áreas que aborda a saúde mental. E a gente pode pensar, se a gente pensar por diagnóstico, né, as crianças que têm necessidades específicas, como a questão dos autistas, a gente vai pensar os usuários de álcool e outras drogas, e a gente vai pensar a clientela da saúde mental estrito sensu, né, os loucos, como se dizia, né, antigamente. Então, tudo isso passa por uma desconstrução de um imaginário social sobre essas crianças, né, no caso dos autistas. A lei que garante, né, uma mediação para a participação dessas crianças na sala de aula, ela não é recente. Ela tem quase uma década que tem se garantido. O problema é que não se consegue um investimento, a gente sabe que não basta ter uma lei, mas é preciso que se lute pela garantia da implementação dessa lei e do investimento, né, da qualificação dos professores para receber uma clientela que tem uma necessidade especial. Então, não basta pegar uma criança, colocar na sala de aula que tem demandas específicas e aquela criança numa sala de aula que tem mais 40. Então, precisa de um planejamento, que é um planejamento amplo. Mas as crianças autistas e as crianças com outras necessidades específicas, né, singulares, digamos assim, elas precisam ter garantido, e isso através da qualificação e de investimento, muitas vezes, em pessoas que são mediadoras. Então, esse lugar, esse medo que permeia a sociedade, esse também é uma das dimensões de atuação dos militantes antimanicomiais. Para você ter uma ideia, Gustavo, aqui, eu sou de Niterói. Aqui em Niterói tem um vereador que que está lá com um projeto de lei que não quer que se construa um CAPES próximo a uma escola, um CAPES que ficava a 50 metros, essa escola, né, esse CAPES ficava a 50, vai ficar um pouco mais próximo, 100 metros, uma coisa assim, vai ficar um pouco mais próximo. E agora ele está justificando que para garantir a segurança das crianças, esse CAPES não pode ser construído ao lado da escola. Como um vereador que tem um mandato de garantia dos direitos consegue, num projeto de lei, violar tantos direitos humanos? Isso é um total absurdo. E agora a gente, como a Abrasme, vai solicitar um posicionamento do presidente da Câmara, porque essa é uma postura da Prefeitura de fazer a construção de um novo CAPES melhor, com mais qualidade para essas pessoas, e ao mesmo tempo vem um vereador que é eleito para defender o povo, para exatamente violar o direito deles, dizendo, olha só, esse CAPES não pode funcionar. Então, essas discussões é um cotidiano, se a gente volta para as escolas, isso não é de hoje. A minha formação inicial é infância e adolescência. Então, a gente vivencia há quase 30 anos essa discussão em que, muitas vezes, você coloca uma criança que tem demandas singulares numa sala de aula e a primeira disputa a ser vencida é as outras famílias, porque a criança não tem preconceito, né? Verdade, Mas essas a famílias criança não tem, as famílias aqui não gostam.
Aí a gente tem que discutir que essa pessoa é uma pessoa como a criança que ela possui em casa e que tem necessidades específicas e ponto. Mas isso é um cotidiano que fala que a nossa luta ela é para além de uma luta pelos serviços, é a disputa do imaginário dessa sociedade, a desconstrução de estigmas, que piorou muito, né, Gustavo, nos últimos 4 anos, com as fake news, com histórias de entidades, inclusive, importante, infelizmente, o meu conselho é parte, né, que sai por aí com a Associação de Psiquiatria dizendo para as pessoas assim, os maiores absurdos, preconceituosos, violadores de direitos. Esse então, episódio que você bastante. contou de Niterói, do vereador de Niterói, é puro preconceito. Eles têm pânico, Sim. né? Da CAPS, né? Esses o CAPS, centros. né? Então, como é que é a sigla mesmo? Centro de Apoio de Atenção Psicossocial, CAPS. Atenção Psicossocial. Vamos falar, eu quero falar também da questão da medicalização com você, da questão da religião. Antes eu vou para o bate-papo aqui, porque estamos ao vivo, vocês podem participar, perguntar para Ana Paula Gujor e comentar como a Elisângela está fazendo aqui. Igrejas passam a mão no dinheiro suado do povo e montam centros de estrutura psicológica e física para usuários de drogas, com pretexto de tirar o capeta do corpo. Quer dizer, isso aqui tá até um pouco assim, informal aqui, essa mensagem, mas ela é muito séria, né? Essa questão também da rotulagem que se faz. Ralph de Souza Filho, apoia a criminalização, os traficantes e os industriais farmacêuticos de antanho. Dagna Costa, sem estrutura, equipe multidisciplinar, trabalho não remunerado e ainda as famílias têm que pagar um salário, né, nos centros, como é que se diz, de comunidades terapêuticas, né? Ricardo Patini, isso é uma máfia, as comunidades terapêuticas privadas é tudo dreno de dinheiro para bandidos travestidos de pseudoprofissionais e com estética religiosa, tudo bandido, o interior de São Paulo é cheio. Ilana Damasceno, cara ministra da Saúde, Nízia, tira o nosso dinheiro público dessas falsas comunidades terapêuticas religiosas já. Acho que o Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde não coloca dinheiro. São as prefeituras, né? As prefeituras que colocam, né? Não, pode falar. A prefeitura, algumas prefeituras fazem convênios, mas existe um financiamento específico através do Ministério do Desenvolvimento Social. E se vocês forem olhar na internet, bota lá os últimos editais e as últimas políticas do Ministério do Desenvolvimento Social que tem feito como principal estratégia. Essa é a ação de acolhimento dessas... Mudou o nome do Departamento de Comunidade Terapêutica para Casas de Acolhimento, mas que são as comunidades terapêuticas. Então, herdaram essa é uma das isso do Bolsonaro. Herdaram isso, levaram comunidades terapêuticas, foi agora, foi antes do Departamento de Saúde Mental criar o Departamento de Comunidade Terapêutica, no MDS, né, no Ministério do Desenvolvimento Social. O que acontece? Desde o governo Bolsonaro, existia um convênio específico para comunidades terapêuticas dentro do Ministério da Justiça, da Senat. Então, a Senad tinha um quantitativo de comunidades terapêuticas credenciadas que ela financiava. Já lá, desde os 2015, 2014, já existia essa parceria. Em paralelo com isso, os estados e alguns municípios faziam esses convênios com seu financiamento próprio. Durante o governo Bolsonaro, esse valor... que era destinado, que é um valor bastante significativo, ele sai do Ministério da Justiça e acompanha essa secretaria que cuidava, na época, das comunidades terapêuticas, que foi para aquele grupo lá do Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. Esse dinheiro ficou lá. Né, e continua ali, ele não veio para o Ministério da Saúde, então agora sob, desculpa te interromper, mas sob o comando do Wellington Dias. Agora. Exatamente. E tem um diretor, que é o Sami, né, que é o diretor desse departamento, que já trabalhou no Piauí com o Wellington Dias, exatamente nesses gerenciamentos. Né, estava sob a responsabilidade deles as comunidades terapêuticas. Então você está fazendo eu creio que seja uma denúncia muito grave que existe dentro desse próprio governo democrático, todos nós que somos adeptos da prática democrática, que está financiando a proliferação dessas comunidades terapêuticas
que é um equívoco gigantesco do ponto de vista teórico, metodológico e tudo mais, e inclusive social. É isso que você está me dizendo. É isso que está em disputa dentro do governo. Exatamente. Como é que, e vocês já começaram esse debate? Nízia Trindade, você tem conversado? É possível conversar com os setores ali desse ministério, do ministério do Wellington Dias? É uma situação que está causando, digamos, tensão, né, digamos, dentro do governo? Bom, há quantas anda o tensionamento no governo, eu não tenho esse acesso. O que eu posso lhe dizer é que nós temos, né, uma história da Nízia Trindade nessa defesa, o Elvésio, enquanto dizendo claramente, falou para nós na Conferência Nacional de Saúde da necessidade, da intenção de investimento nas unidades de acolhimento, porque só fazendo um parênteses, nós sabemos que é necessário para se colocar é necessário se colocar estruturas potentes nesses lugares, de cuidado de álcool e outras drogas. Então, não basta a gente dizer não e o que vem, né? Tem-se CAPS 3AD, tem-se hospitais gerais, unidades de acolhimento previstas, mas ainda em número reduzido. Então, o investimento precisa ser forte do Ministério da Saúde nessas estruturas da rede de atenção psicossocial, para que esse fechamento, essa recusa, não seja desassistência. O problema é que, nos últimos anos, o que acontece é que, se você for comparar o financiamento para as comunidades terapêuticas com o financiamento para as RAPs, é surreal, né? É 1/3. Né? Se a gente pensar o investimento para RAPs AD especificamente, então a gente precisa cuidar desse espaço de cuidado das RAPs. Ao mesmo tempo, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele tem uma participação importante, né, no governo Lula, né, no sentido que ele reúne políticas sociais fundamentais, promessas de campanha do presidente Lula. Isso coloca esse ministro enquanto um ator muito significativo. Ao mesmo tempo que nós temos uma ministra forte, que não é à toa que vem sendo atacada pelos setores conservadores, porque ela tem compromisso com o sistema público de saúde, com o sistema único de saúde, vem implementando políticas importantes para os avanços e pactuando democraticamente, discutindo com os secretários de saúde, estaduais e municipais. Então, esse aspecto é um aspecto que a gente precisa levar em conta. Como colocar numa mesa de debate essa tensão, mas com uma orientação fundamental, que é o cuidado de qualidade para essa população e as pessoas, né, as populações vulnerabilizadas. Né? Não basta a gente colocar para debaixo do tapete, como historicamente isso vem acontecendo, né, com os hospitais psiquiátricos. A gente só muda, né? A gente só muda a estrutura. Antes era o hospital psiquiátrico, agora são as comunidades terapêuticas. Né? Pois é, substituiu um procedimento que foi tão difícil de combater e de enfim, tirar do campo, do horizonte, né, do nosso país, o movimento antimanicomial, para a gente ter de volta isso com outro nome, né? Como os nomes são importantes, né? Ana Paula, eu queria que você falasse, acho que está muito bem estabelecido esse debate aqui, e creio que durante o fórum isso também vai ser muito discutido, né? Todas essas questões que você está trazendo aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, já que você diz que a questão das drogas é um dos pilares aí da ação de toda essa comunidade que você representa aqui hoje, falasse da importância da descriminalização da maconha no STF, foi votado recentemente, acho que vai ser retomado em breve, para a sociedade brasileira e para as pessoas, os dependentes, enfim, e também para a questão da violência policial nas periferias do país. Então, eu acho que essa é uma desses pilares, né, fundamentais da nossa luta hoje. Nós temos uma política
fracassada de guerra às drogas, que, na verdade, isso não é um clichê, né? É uma política de extermínio das populações vulnerabilizadas. Então, a gente tem um extermínio da população pobre, da população negra, a partir de uma justificativa de combate de uma sociedade sem drogas, né? Sendo que, historicamente, a humanidade se utiliza das drogas por diversas causas, e uma parcela dessa população vai precisar de cuidado, né? A gente entende que o tráfico ele precisa ser punido, as pessoas precisam realmente sofrer as sanções da lei, mas aqueles que são usuários das substâncias, eles acabam sendo penalizados, e são quem prioritariamente são penalizados, e a penalização dessas situações, ela acaba reverberando em toda aquela família, em toda aquela comunidade. Então, quando você observa, né, um crescente aumento, né, do encarceramento, quem está indo encarcerado? O encarceramento de mulheres pretas, em sua maioria, ele aumentou mais de 400%. Né? Existe uma legislação que diz, bom, o usuário não vai preso, né? Mas quem é usuário e traficante numa legislação que não tem uma definição de quantitativo? Então, se você está lá, né? O que a gente observa com um quantitativo, digamos, meio quilo ali, na Zona Sul, e é branco, você vai para a festa para se divertir com os amigos. Agora, se você é pego numa área periférica, numa comunidade, e é preto, você já é a priori traficante. Então, isso mexe, né, com a nossa sociedade, né, com o preconceito da nossa sociedade, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade que tem preconceito contra pessoas pobres, que tem preconceito contra as pessoas periféricas. E isso diz respeito diretamente a nós na saúde mental, não apenas na questão do cuidado para aqueles que fazem o uso abusivo, mas também no que diz respeito ao sofrimento que impetra em toda uma comunidade, né, em todas essas comunidades periféricas. Agora mesmo, né, a gente está discutindo, nós, a Brasme, com o SEBS e diversos coletivos, inclusive a Fiocruz, de organizar uma conferência nacional livre de saúde mental dos territórios periféricos. Porque o sofrimento, né, é um sofrimento que atinge a toda a comunidade, não é só aquele sujeito que é penalizado por estar fazendo uso de uma substância de uma forma recreativa, né? Então, a importância disso é que, primeiro, a gente vai poder reduzir significativamente essas incursões, ou seja, essa ação do Estado, que é uma ação absolutamente violadora de direitos dessas comunidades, em busca, né, dos traficantes, etc. O combate precisa ser feito, o combate ao tráfico, né, mas ao tráfico e não às pessoas. E o que nós vemos hoje é um combate, né, é o extermínio dessas pessoas pretas, periféricas, pobres, né, isso generalizado pelo país, e principalmente nesses grandes centros, né? E sem contar que a violência no Brasil aumentou consideravelmente também em função de uma política de armas que foi totalmente equivocada, né, feita pelo governo anterior, que foi agora minimizada um pouco por esse governo, pelo Flávio Dino, ministro da Justiça, mas que deixa uma cicatriz muito grande também na sociedade, porque os traficantes ficam super armados também nesse processo, e quem sofre mais são as comunidades que estão ali. Haja vista a chacina que nós testemunhamos aqui no litoral de São Paulo, e a violência também da PM baiana nesse momento, que tem assustado o Brasil inteiro. Ana Paula Gujor, eu queria que você falasse um pouco sobre religião, sobre igrejas, né, que mesclam aí, né, um ciclo transversal de influências e de preconceitos no meio de usuários, né, entre usuários e dependentes químicos, também no campo da saúde mental propriamente. Como é que está a discussão sobre essas zonas de influência no Brasil hoje? Então,
Gustavo, é uma discussão complexa, delicada, que quando a gente vai falar da espiritualidade, quando a gente vai falar de fé, a fé ela nos permeia. Né? Há muitos de nós, das diversas vertentes da fé, não importa qualquer. Né? E a fé nos traz esperança, nos traz perspectivas. Ao mesmo tempo, quando se busca uma lógica, quando se encontra uma lógica confessional nos espaços de tratamento, quando se tem um dogma conservador de preconceito que perpetua um preconceito, né? Se perpetua uma certa imagem pejorativa desse ou daquele sujeito, e hoje a gente tem na questão dos usuários de substâncias, né, o ápice desse tipo de preconceito. A gente não está falando de fé e de espiritualidade, a gente está falando de determinadas igrejas, e a igreja não é uma doutrina religiosa, a gente está falando de determinados pastores, a gente está falando de um grupo, né, que usa a espiritualidade em prol do benefício pessoal, do lucro e do seu poder. Esse seu poder não necessariamente significa o lucro, né? Assim, vão ter lugares e determinadas igrejas que são muito ricas e outras que não, e que propõem a mesma lógica estigmatizante e excludente. Só que o poder, né, o poder de de ter esse status, de dizer da orientação que as pessoas devem cumprir na vida, isso é muito grave, isso é muito sério. A gente, ao mesmo tempo que encontra, né, espaços de religiosidade, que são espaços de acolhimento, que preconizam a palavra de Cristo, né, que é o respeito, que é o amor ao próximo, que é o acolhimento das diferenças, a gente encontra isso. A gente vai ter espaços de espiritualidade que são fundamentais em comunidades periféricas, que são fundamentais em espaços outros da cidade. Só que o que acaba acessando, né, uma grande maioria da população pelo próprio poder e poder econômico, são essas ideias de que, bom, esse sujeito, ele é do diabo, né? Tem que fazer o exorcismo desse ou daquele sujeito, porque ele não é de Deus. Isso não traz a palavra de Cristo, isso não professa a fé de Cristo, né? Ao contrário. Né? Ao contrário. Então, eu acho que essa discussão da religiosidade não passa por uma negação da espiritualidade das pessoas, seja ela qual religião ela professe. O que é daninho, o que é violador de direitos e se afasta de uma palavra, de se preconizar uma fé acolhedora, é exatamente essa ideia de que você tem personagens que pertencem ao mal, né? Personagens que não pode ser por usar drogas significa uma representação do mal. Então, isso acaba, quando a gente olha mais de perto, a gente vê que essas afirmativas têm por trás todo o interesse de lucro e nessa ou naquela forma de garantia, né, da sua perpetuação, seja quando a gente fala das comunidades terapêuticas, né? Seja quando a gente fala, bom, você está com o diabo, então deixa aqui o seu dinheirinho, né? Deixa aqui o seu salário para que você possa ser salvo, para que você compre o seu lugar no céu. Isso para mim não é fé. Isso para mim não é Cristo. Né? Pois é, eu estou tão envolvido aqui com a sua fala e o pessoal no bate-papo aqui tá agradecendo tanto, porque você está dizendo coisas assim fundamentais para a gente poder diferenciar com qualidade essas questões que são delicadas, como você falou, de religião, de igreja, de dependente, de famílias, né? Para que a gente possa avançar um pouquinho nesse debate, né? Por isso que eu acho que vai ser muito importante esse fórum, minha querida Ana Paula Gurgel, eu queria que você convidasse as pessoas. Eu vou colocar o cartaz aqui do 6º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental da Abrasme, tá? O cartaz está muito bonito. Deixa eu colocar aqui, vou pedir para você fazer esse convite
e dizer se todo mundo pode participar. Olha só o cartaz aqui. Eu achei tão bonitinho aqui esses balões vazios, porque tudo está por ser dito. É isso, minha querida Ana Paula. Fala para gente. Exato, essa é uma concepção de Paulo Amarante, que além dessa formulação intelectual também é um grande... concebe esses processos artísticos de uma forma ímpar. Eu queria convidar todo mundo, né? Todos podem participar. Esse congresso é um congresso de debates, ou seja, não tem um pressuposto de qualificação formal ou qualificação profissional. É um debate que a gente busca discutir o protagonismo da sociedade na construção de políticas públicas, na reconstrução da democracia. Então, para além dessas conversas que nós começamos aqui e vamos aprofundar no fórum, nós também temos, né, formação, temos cursos, nós vamos ter uma discussão da questão indígena forte, porque nós entendemos, né, que também permeia o fator amazônico, mas os indígenas eles estão por todo o nosso país e também têm seus direitos violados, eles têm um índice significativo de suicídios que dizem respeito às violações do seu direito à terra. Então, a gente vai estar discutindo a questão antirracista, com formação, com vários debatedores e também a conjuntura de Estado, né? Nós recentemente tivemos a honra de receber a confirmação do Márcio Postman, que vai estar com a gente discutindo. Na mesa de abertura, na conferência de abertura, nós vamos ter a Ieda Leal, nós vamos ter o Leonardo Pinho, onde a gente vai estar falando dessas questões ampliadas do contexto nacional e das ações específicas da igualdade racial e das pessoas em situação de rua, né, da promoção do direito das pessoas e população de rua. Então, a gente está muito feliz com o desenho que vem sendo finalizado e todos podem participar. Nós temos usuários, né, tem gratuidade para o usuário que quiser se inscrever, eles precisam se inscrever no site, mas ele não tem taxa para participar, porque a gente quer ouvir e quer poder aprender também com todas essas experiências que, ao longo dos anos, eles têm trazido na discussão da reforma psiquiátrica brasileira. Ana Paula Gurjor, deixa eu colocar aqui o site para quem quiser se inscrever, e a Ana Paula me disse se está correto esse site aqui, que eu acabei de pegar na internet. É isso aqui? Espera aí que eu vou sair um pontinho a mais aqui. Deixa eu tirar esse pontinho e eu vou colocar no bate-papo para vocês também. Direitos Humanos 2023.abrasme.org.br. É isso? Exatamente. E se não conseguir entrar no site, só colocar 6º Fórum Direitos Humanos e Saúde Mental, que também aparece. Você vai ser direcionado imediatamente, como eu fiz Exatamente. no Google, né? E Ana Paula, onde vai ser? Vai ser de 7 a 9 na UERJ, no campus do Maracanã. No campus do Maracanã, na UERJ. Do Maracanã da UERJ. Exatamente. A gente vai acompanhar. Eu quero te dar os parabéns, agradecer demais a tua generosidade de vir aqui conversar conosco. Todo sucesso. Vamos acompanhar e as discussões e os desdobramentos desse fórum histórico aí que você está organizando com muita competência. Todo mundo comentou isso comigo aqui. Muito obrigado. Com muita paixão. Sem paixão a gente não transforma, né? Ana Paula Gurjor, obrigado. Obrigada, Gustavo. Valeu.